Capítulo 016, segunda-feira, 05 de setembro. Dona Rita diz a Esmeralda que se ela se casar com Domenico sua situação estará resolvida. Esmeralda responde que vai sair desta situação sozinha, sem precisar de homem nenhum. Rita se zanga ao ver Inês com presentes e pergunta de onde ela tirou dinheiro. Inês responde que os presentes foram dados por Garrancho. Paulo diz à sua mãe que vai atrás de Esmeralda para que ela esclareça esse engano. Lorena consegue convencer Paulo que o melhor é deixar Esmeralda ser feliz com o homem que escolheu. Paulo diz que se casará com Mônica. Uma vizinha diz a Dona Rita que Esmeralda deixou sua filha com Perla. Ela rapidamente pensa em vender a criança, mas, por sorte, chega Garrancho e Rita pede que ele deixe Inês em paz. Garrancho pede que Rita que não se meta com ele. O doutor diz a Esmeralda que seu bebê tem uma infecção. Esmeralda se angustia por não ter dinheiro para comprar remédio nem leite para os bebês. Dona Rita, para tirar dinheiro de Domenico, diz que Esmeralda está arrependida de tê-lo rejeitado. Ela sugere que ele a visite mais tarde e leve presentes para seus bebês. Os bebês de Esmeralda choram de fome e Rita diz que ela tem em suas mãos a solução para tudo isso. Esmeralda responde que sabe que não existe outra opção para ela, senão ir ver Domenico. Jacira diz que conseguirá os remédios e leite para os bebês. Esmeralda diz que aceitará se casar com Domenico, mas será apenas por seus filhos, já que nunca poderá amá-lo. Silencioso pede que Damião faça tudo para ajudar Esmeralda. Esmeralda chega diante de Domenico e diz o que está disposta a fazer. Domenico insulta Esmeralda. Ela o diz que não quer enganá-lo, que não o ama, mas precisa de dinheiro para seus filhos. Damião diz a Esmeralda que sua vida será um inferno ao lado de Domenico. Esmeralda responde que se casará com ele para seus filhos não morrerem de fome. Damião e Domenico discutem por Esmeralda. Dona Rita expulsa Esmeralda por ela não ter aceitado se casar com Domenico. Mariano diz a seus pais que Paulo se casou com Esmeralda, e também os revela que anulou o casamento. Paulo se zanga. Damião ajuda Esmeralda para que ela viva decentemente com sua mãe. Paulo pergunta por Esmeralda. O advogado de Silencioso entra com uma ação contra Augusto Martinez Negrete. Esmeralda se instala na casa de Mercedes e Damião. Rita a visita e pede sua ajuda. Esmeralda oferece comida e pede que ela se retire. Capítulo 017, terça-feira, 06 de setembro. Virginia diz a Paulo que Esmeralda sofre muito por ele. Ela recomenda que ele vá atrás dela, pois tudo o que disseram sobre ela poderia ser mentira. Lorena pede a Augusto que faça algo para impedir que Paulo procure Esmeralda. Ele responde que Rita está ajudando. Augusto diz a Lorena que Fernando está juntando provas contra ele, e irá destruí-lo. Damião diz a Esmeralda que o Silencioso a convida para jantar em sua casa, e que Augusto Negrete é o responsável por ele ter passado vários anos na prisão. Paulo vai à cabana de Dona Rita procurar Esmeralda. Domenico diz a Paulo que ele e Esmeralda tiveram um bebê. Dona Rita confirma a mentira. Paulo, furioso, pede a ambos que digam a Esmeralda que ela nunca valeu a pena. Paulo vê Esmeralda. Ela corre até ele, mas Paulo se afasta sem escutá-la. Omar entrega uma carta de centavinho a Virgínia e a lê para ela. Esmeralda diz a Jacira que Paulo procurou por ela, porém não quis ouvi-la. Jacira pede que Esmeralda o esqueça.
Augusto sabe que o advogado Osório está reunindo provas para destruí-lo, e diz que prefere morrer do que ser preso. Paulo diz a Mariano o que ocorreu quando foi atrás de Esmeralda, e afirma que passou a desprezá-la. Mariano responde que Paulo foi um tonto, e mereceu a traição de Esmeralda. Paulo diz que se casará com Mônica. Esmeralda vê Paulo, diz que ele é um covarde que a enganou. Paulo responde que ela não é decente, e diz que Mônica é sua namorada. O silencioso diz a Esmeralda que pode ajudá-la a se vingar de Paulo e sua família, mas ela tem que ir morar em sua casa. Esmeralda decide que deseja ver Paulo humilhado. Virginia e Centavinho se tornam namorados. Esmeralda diz a Jacira que não aceitará viver com o silencioso, porque Mercedes e Damião já vivem às custas desse senhor. Capítulo 018, quarta-feira, 07 de setembro. Silencioso garante a Esmeralda que sua oferta é de boa fé, que apenas deseja ser como um pai. Esmeralda responde a ele que não deseja vingar-se de Paulo, pois Deus se encarregará de fazer justiça. Lorena pede a Mariano que ofereça dinheiro a Esmeralda. Mônica diz a Paulo que deseja se casar com ele na igreja. Esmeralda rejeita a ajuda econômica de Mariano e diz a ele que avise Paulo que a única coisa que seus filhos precisam é do pai. Mariano responde que Paulo não tem nada a ver com essas crianças. Esmeralda renega os Martinez Negrete. Paulo acredita que seu pai é um homem honrado, e deseja ser igual a ele. O advogado Osório diz ao silencioso que vai acusar Augusto Martinez Negrete de fraude, falsificação e roubo. O silencioso pede a Damião que conte tudo o que sabe de Rita e de Esmeralda. Damião diz que não sabe muito, apenas que Rita havia dito que a mãe de Esmeralda era uma cantora. O silencioso pede a Rita que diga quem são os pais de Esmeralda. Rita confirma que a mãe de Esmeralda era cantora e o pai se chamava Fernando Santa Cruz. Mariano diz a sua mãe que Esmeralda rejeitou seu dinheiro, e os bebês são um retrato vivo de Paulo. Lorena pensa que Mariano se apaixonou por Esmeralda. Silencioso diz a Rita que ela ficou com Esmeralda para explorá-la, e desse momento em diante terá que obedecer-lhe. Silencioso suborna Rita para que ninguém mais saiba que Esmeralda é sua filha, pois ele deseja ganhar seu carinho. Silencioso diz a Esmeralda que foi o melhor amigo de seu pai, e por isso deseja que ela aceite viver em sua casa. Esmeralda decide permanecer onde está. Dona Rita, hipócrita, pede perdão a Esmeralda por todos os maus tratos. Esmeralda fica sem entender. Silencioso ameaça Augusto por todo o mal que ele fez a Esmeralda. Augusto pensa que Esmeralda e Fernando são amantes. O silencioso responde que não permitirá que Augusto manche a honra de Esmeralda, e lamenta que seus bebês tenham o sangue dos Martinez Negrete. Capítulo 019, quinta-feira, 08 de setembro. Silencioso, muito feliz, diz a Damião que Rita confirmou que Esmeralda é sua filha. Damião responde que Esmeralda só aceitará viver com ele se souber que se trata de seu pai. Esmeralda expulsa Mariano. Garrancho e seus cúmplices assaltam Mariano. Mercedes tenta convencer Esmeralda a aceitar a ajuda do silencioso, como se ele fosse seu pai. Paulo se compromete com Mônica. Ela percebe que Paulo está triste. Esmeralda decide viver com o silencioso. Jacira pensa que a mãe de Esmeralda se parece com Perla. Paulo diz a Lorena que seu casamento será uma farsa, para fazer Esmeralda ter ciúmes. Damião e Mercedes levam Esmeralda para uma mudança no visual.
Esmeralda leva presentes para todos os com quem viveu, e diz que trabalhará como secretária. Silencioso propõe a Esmeralda que ela tenha uma professora particular, que a prepare para terminar o ensino médio. Mariano se surpreende ao ver Esmeralda muito distinta e arrumada. Mercedes acredita que o Silencioso tem interesse amoroso em Esmeralda. Esmeralda sente saudades de Jacira. Silencioso a convida para viver junto a ele e Esmeralda. Mercedes não quer e critica Jacira, mas Esmeralda a defende. Perla tem febre, delira e diz a Esmeralda que ela é sua filha. Jacira diz a Dona Rita que a alegra muito saber que Esmeralda está vivendo bem, mas teme que o Silencioso se apaixone por ela. Rita responde que ele é o pai de Esmeralda. Paulo tem dúvidas sobre casar-se com Mônica. O Silencioso e Esmeralda se encontram com Paulo e Mônica numa casa de espetáculos. Eles se alfinetam. Esmeralda esbofeteia Paulo e ele a beija. Capítulo 020, sexta-feira, 09 de setembro. Silencioso agride Paulo. Mônica conta a Lorena o que ocorreu, e afirma estar disposta a deixar Paulo. Lorena pede que ela não o faça. Mônica pergunta a Paulo se ele ainda ama Esmeralda. Ele diz que sim, mas está tentando superar esse sentimento. Mônica pede que então adiante o casamento. Paulo não quer. Lorena pede ao Silencioso para falar com Esmeralda. O Silencioso garante que Paulo, muito breve, pedirá perdão de joelhos a Esmeralda. Silencioso mostra a Damião a carta de Lorena. A pedido de Rita, Esmeralda tenta convencer Inês de que ela está tomando o caminho errado. Inês pede que Esmeralda não se meta em sua vida. Inês diz a Garrancho que Esmeralda já é rica, e podem roubá-la. Lorena tenta convencer o Silencioso que Esmeralda é uma má mulher, que quer fazer com que Paulo assuma filhos que não são dele. Silencioso responde que Esmeralda é vítima de Paulo, e propõe a Lorena que apenas visite as crianças, pois só ao olhá-los saberá que são filhos de Paulo. Lorena diz a Augusto que está certa que o vizinho novo é Fernando Santa Cruz, ó Silencioso, ainda que neguem. O advogado Osório diz ao Silencioso que já tem os documentos solicitados, além evidências de que sua esposa não está morta. Lorena diz a Paulo que falou com o Silencioso, que disse amar Esmeralda, e desejar se casar com ela. Silencioso diz a Esmeralda que ela deve se vestir elegantemente e frequentar o mesmo círculo social dos Martinez Negrete.